Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Para a alegria daqueles que trabalham até sexta-feira, chegamos a mais um final de semana. Tem outros que terão que trabalhar até amanhã, meio-dia, outros até sábado de tarde. Enfim, estamos no final de semana. Final de semana é algo especial, onde as pessoas têm para estar junto com as suas famílias, onde podem congregar. Tem alguns que realmente, por razões de trabalho, não congregam durante a semana, logicamente, por estarem no trabalho, mas domingo estão na casa do Senhor. A palavra de Deus nos fala muito claramente, dizendo: não deixando de congregar como alguns têm por costume. Está lá em Hebreus. Então alguns deixam de congregar e não buscam ao Senhor. Não buscam ao Senhor, porque servem a Deus da sua maneira. E não temos a nossa maneira de servir a Deus. Servir a Deus como Ele nos pede que nós sirvamos através da sua palavra. Sou o pastor Juan e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook. Logo é publicado no YouTube, também em diferentes grupos do WhatsApp, das redes sociais, enfim. E queremos que você compartilhe esta transmissão no dia de hoje. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquele irmão, com aquela irmã que está ali entre dois pensamentos. Nós, durante a semana, estivemos falando sobre o rei Asa, um rei que começou muito bem o seu reinado, mas que já no finalzinho do seu reino, ele parece ter esquecido daquilo que Deus tinha feito por ele. E que coisa terrível é isto. O ser humano, ele gosta de ser reconhecido, não é verdade? Quando geralmente não é que seja uma norma isto, mas a grande maioria faz o bem, ajuda as pessoas e logo deseja ou quer um reconhecimento daquelas pessoas. E tem muitas pessoas que algumas vezes elas ficam magoadas porque não reconhecem aquilo que elas fizeram. Outras são eternamente agradecidas, até por algo praticamente insignificante que você possa fazer por elas. E são gratas por aquilo que você fez. Pessoas que às vezes vai conversar com elas e dizem: eu tenho a grande obrigação com fulano ou com sultano, porque quando eu precisei, quando eu mais precisei, foi o que esteve ao meu lado, foi o que me ajudou, foi o que me socorreu, foi o que esteve ali juntamente conosco. Foi ele ou foi ela, né? E são eternamente agradecidos. Outros recebem ajuda de alguém e logo esquece. E ao longo do tempo vão esquecendo, até falam mal das pessoas, muitas vezes até se cria uma inimizade. Esquece. Simplesmente parece que esquecem como que aquele fez porque tinha obrigação de fazer. Porém, com Deus, as coisas
não funcionam assim. A palavra de Deus diz que nós buscamos ao Senhor aqui no livro de Crônicas, capítulo 15, verso número 2, o profeta Azarias falando para a nação de Judá, para o reino de Judá, vai dizer para ele que se eles buscassem ao Senhor, que o encontrariam. Quando nós buscamos ao Senhor e encontramos ao Senhor, nós temos paz. Não somente sobre nossas vidas, senão também sobre a nossa família, a nossa casa. Ela deve de estar em paz. Porque confiamos a nossa vida, nossos filhos, netos, esposa, família, confiamos em que Deus a está protegendo. Entregamos toda a família nas mãos do Senhor. Então isto faz com que nós vivamos confiados, tranquilos, em paz. E foi o que o reino de Judá teve. Durante todo esse período de que o rei serviu a Deus, de que obedeceu a Deus, eles estavam em paz. Porém, veio a prova? Veio a prova. Veio a luta, veio a guerra. A palavra de Deus vai nos dizer que houve guerra entre Israel e Judá. Nações irmãs. Nações irmãs. Agora estão em guerra. O rei de Israel, que se chamava Baasa, ele se levanta contra a casa de Judá e começa a construir, diz aqui da palavra de Deus, a construir a Ramá para impedir a saída e a entrada de Asa, rei de Judá. Teve uma inimizade aí, uma guerra, não vamos entrar em detalhe. Asa, um rei poderoso, fortalecido por Deus, ele já tinha passado por diversas situações. Lembremos que no capítulo 14, fazemos um resumo, no capítulo 14, um rei etíope se levanta contra Judá. E ele vem, estivemos falando isto durante todos estes dias, ele vem contra Judá, com um exército de 1 milhão de soldados. O povo judeu, liderado por o rei Asa, oram, buscam a presença do Senhor, apresentam sua causa ao Senhor, e o Senhor vai operar um grande milagre sobre aquele reino. Não somente sobre o rei Asa, mas sobre toda a nação de Judá, sobre o reino de Judá, dando um grande livramento para aquele povo, pois Deus mesmo vai destruir aquele exército, vai dar uma saída, vai dar uma grande vitória, vai dar riquezas para o rei Asa. Agora, o reino de Israel, o reino do norte, também povo escolhido por Deus. Lembremos que o reino estava dividido. Israel foi dividido por uma questão que não soube resolver o filho de Salomão, mas já tinha sido profetizado pelo Senhor de que o reino seria dividido. E ao norte estava Israel e ao sul estava Judá. E agora estão entrando em guerra. Irmãos, famílias estão em guerra.
Ele começa a reconstruir esta cidade em Ramá para impedir a entrada e a saída, ou seja, estava cercando Jerusalém ao reino de Judá. Jerusalém era a capital de Judá. Está sitiando, está fechando a entrada e a saída. Já as pessoas não poderiam andar livremente. Já não poderiam viajar de Jerusalém a Galileia, da Galileia a Jerusalém. Guerra entre irmãos. Agora, qual é a atitude do rei Asa diante desta situação? Quantas vezes Deus tem te livrado? Quantas vezes Deus tem te resgatado? Quantas vezes Deus tem te perdoado? Quantas vezes Deus tem te restaurado? Então, poderíamos falar que quando acontece tudo isto na nossa vida, nós podemos dizer abertamente que temos uma experiência gloriosa com Deus, que conhecemos realmente ao Deus ao qual servimos. Quando nós o buscamos, o encontramos. Um Deus que nós servimos é um Deus de poder. Não tem outro Deus maior, porque Ele é o único. Ele é eterno. Ele vive e vive para sempre. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele dá chuva, Ele detém a chuva. Hoje, as pessoas falam muito do fenômeno da Ninha, El Niño. Hoje mesmo aqui está nublado, aproximadamente uns 9, 10 graus de temperatura. E se fala muito de mudança climática, que o homem está mudando. Mas se Deus quiser consertar, Deus conserta. Se meu povo se humilhar e me buscarem, eu virei, diz o Senhor, e sararei a sua terra. A terra está doente, porque o homem não busca a Deus. A grande maioria não busca a Deus. Agora, quantas vezes Deus tem socorrido você? Quantas vezes Deus tem salvado você? Quantos livramentos Deus tem dado para você ao longo da sua vida? Quantos milagres Deus tem feito no seu lar, na sua casa, na sua família? Quantos milagres o Senhor tem feito? Faz me lembrar o povo de Israel na época de Jesus. Jesus caminhou de norte a sul, de leste a oeste, fazendo bem, curando enfermos. E logo um povo é subornado por um bando de hipócritas, por um bando de mentirosos, para que libertem a Barrabás e crucifiquem a Jesus. E ali tinha muita gente que tinham visto ou tinham experimentado os milagres. Ali havia muita gente que, quando esteve no monte, viu o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. E alguns deles até, talvez, comeram. Muitas daquelas pessoas estavam ali durante o dia da entrada triunfal de Jesus, clamando, adorando, dizendo: bendito, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Mas agora estavam ali desagradecidos, gritando: crucifiquem-o, crucifiquem-o. Muita gente por aí que não lembra do que Deus tem feito por eles. Atribui a causalidade
ao poder de um homem, talvez, que rouba a glória de Deus e esquecem totalmente do Senhor. Esquecem do Senhor. Deixam o Senhor de lado. Esquecem das obras que Deus fez. E foi justamente o que aconteceu com o rei de Judá. A palavra de Deus aqui no capítulo número 16 de 2 de Crônicas, se nós vamos lendo, vai nos dizer a palavra de Deus que ele vai recorrer a Ben-Hadad, o rei da Síria, recordando antigos pactos, antigas alianças, entregando o ouro que estava no templo do Senhor, que estava na casa do rei, para o rei sírio Ben-Hadad. Levou para ele. Levou as riquezas. Pedir-lhe socorro. Pedir-lhe ajuda para que ele venha a enfrentar ao exército de Israel. Ei! Deus não tinha livrado ele de 1 milhão de soldados? Ei, Deus não te curou de um câncer? Quando tu clamastes ao Senhor, o Senhor não ouviu a tua voz? Não te socorreu? E agora quer buscar aliança? Quer fazer pactos? Quer quebrar a aliança, o pacto que tinham feito com Deus? Qual era o pacto? De orarem, de buscarem a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, de buscarem a Deus em espírito e em verdade. Era uma aliança que eles tinham feito. Mas agora eles decidem quebrar esse pacto. Quebrar esse pacto. E ir detrás da ajuda de um homem, ir detrás da ajuda de uma nação. Só que essa nação é inimiga do povo de Israel, é inimiga do povo de Judá e continuam sendo inimigos até o dia de hoje. Até o dia de hoje continuam sendo inimigos. Imagine que hoje estão em guerra ainda. Se você ligar a sua TV ou sua rádio para ouvir as notícias a esta hora da manhã, você vai ouvir que toda aquela região do Meio Oriente está em guerra. Israel com o Líbano, com o Irã, enfim, com a própria Síria. Estão todos revoltados em guerra. E ele foi buscar ajuda lá. Foi buscar ajuda do seu inimigo. Às vezes parece que nós esquecemos ao Deus ao qual nós servimos. Esquecemos ao Deus ao qual servimos. Servimos a um Deus de poder, um Deus de glória. O Egito nunca mais. O mundo nunca mais. Temos essa aliança, esse pacto com o Senhor. Você tem esse pacto com Deus. Tem essa aliança com Deus. Não quebre essa aliança. Porque quem quebra os pactos, quem quebra as alianças é o homem e não Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Agora, o homem sim tem essas características. Mente, se arrepende, volta a pecar, faz aliança com inimigos de Deus, traz para dentro da sua casa a idolatria, o pecado, a concupiscência. Suas amizades são inimigas de Deus ou do povo de Deus.
Suas amizades são idólatras. Não estou dizendo que você tenha que gerar inimigos, não. O que eu quero dizer é que você deve ter cuidado com quem você faz a sua aliança, com quem você faz um pacto, com quem você se compromete. Cuidado com as alianças erradas. Cuidado com os pactos errados. O inimigo nunca vai te dar nada, absolutamente nada de graça. O que ele te dá hoje, ele vai te cobrar amanhã. O rei da Síria não veio somente porque era amigo, porque queria ajudar, não. Ele veio porque tinha ouro, tinha prata. Ele tinha sido pago. Quando os etíopes vieram, o que fez o rei Asa? Orou ao Senhor. Qual foi a consequência? Venceu aos seus inimigos. Venceu aos seus inimigos e trouxe um grande despojo. Prata, ouro, armas, carros, tudo que ficou no campo da batalha que Deus entregou para ele. E agora? Vai retirar a sua confiança em Deus e vai colocar em Ben-Hadad? Quem está a sua confiança? Hoje o Ben-Hadad poderia muito bem ser aquele punhado de sal que você leva para sua casa, aquele lenço ungido, aquelas fitas que dão para você atar no seu pulso, pensando que a sua proteção está ali. O óleo que você coloca para sair para a rua sobre o seu corpo, pensando que o óleo vai te proteger. É Deus, amados. É Deus quem nos guarda. É Deus quem nos protege. É Deus quem nos dá o livramento de tudo o que possa vir em contra das nossas vidas. Vem provas sobre nós? Vem, claro que sim. Vem lutas. Mas a certeza é de que nós temos uma grande vitória disponível para nós. Basta nós buscar ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Ben-Hadad deu atenção ao rei Asa e enviou aos comandantes que tinha para que fossem acampar contra as cidades de Israel e capturaram Enono, Abelta. Deram uma vitória para o rei Asa. Porém, Deus vai lembrar, vai enviar um profeta e vai dizer para Asa. Naquele mesmo tempo, apresentou-se o profeta Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto puseste tua confiança no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército da Síria escapará, e eles irão a tomar reforço, e os cuxitas e os seus aliados, e eles formarão um exército com muitos carros de guerra e cavaleiros. Porém, quando buscares ao Senhor Deus, Ele os entregará nas tuas mãos. Porque os olhos do Senhor contemplam toda a terra e os fortalece, para que vosso coração seja íntegro para adorá-lo, para entender todas as suas maravilhas. Porque o Senhor vosso Deus faz a guerra
por vós. Profeta falando para o rei Asa e continua dizendo: então Asa se indignou contra o profeta e lançou-o no cárcere porque declarou algo que não havia visto e havia alarmado o coração do povo, e Asa se manteve distante do povo por esse tempo. Eis que os feitos de Asa, os primeiros e os últimos, estão registrados no livro dos reis. Aí continua a dizer: o rei Asa vai morrer de uma enfermidade que aparece nos seus pés. E a palavra de Deus vai nos dizer também que ele não procurou, ele não buscou ao Senhor, antes procurou aos médicos. Antes procurou aos médicos. Deixou ao Senhor de lado. Morreu no ano 41 do seu reinado. Triste o final do rei Asa. Um homem que começou servindo ao Senhor, logo vai se distanciar do Senhor. Vai se desviar dos caminhos do Senhor. Vai menosprezar o poder de Deus. Vai encarcerar os profetas de Deus. Vai aprisionar. E Satanás tem feito isto ao longo da história. Hoje tem profetas aprisionados por Satanás, no seu próprio ego, e estão enganando o povo. Hoje tem sacerdotes que estão enganando o povo, estão presos nas garras de Satanás, estão distantes do povo, estão longe do povo. E mais triste ainda, é que tem pessoas que confiam em homens antes de confiar em Deus. Que a nossa confiança, que a nossa esperança esteja sempre em Cristo Jesus, pois Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos socorre, Ele é quem nos ajuda no nosso dia a dia. Não interessa a situação que você possa estar passando. A palavra de Deus diz que se você buscar, o vai achar. E você, que já experimentou tantos milagres de Deus na sua vida, por que o deixou de lado? Por que não busca ao Senhor novamente? Ainda há tempo de reconciliar-se com Deus. Pai amado e Deus do céu, Senhor, a minha alma te louva, a minha alma te adora, a minha alma te glorifica, ó Deus. Nesta manhã, Senhor, exaltamos o teu santo e soberano nome e te pedimos, ó Pai, que venhamos ter um final de semana abençoado, cheio da tua graça, cheio do teu amor, que a tua presença esteja sobre nossas vidas, ó Pai. Estejamos em comunhão com a tua igreja, com o próprio Deus e com a nossa família. Obrigado, Deus, e declaramos final de semana abençoado. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe suas vidas.